Olá, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Agora sim, Instagram e YouTube, os dois ligados. Que bom, vamos falar sobre alegria hoje? Hoje eu quero falar sobre alegria, sobre a frequência do dinheiro, mas hoje eu não vou falar sobre dinheiro, vou falar sobre alegria e como ser alegre, né? Nos tempos tão difíceis que a gente está passando, como encontrar a alegria nesses tempos tão difíceis que a gente está passando. Para começar, eu queria pedir você para pegar lápis e caneta. Lápis e caneta é ótimo. Lápis ou caneta, lápis e papel, e pega água também. O que eu estou propondo? Eu estou propondo, no final, a gente receber uma mensagem, um direcionamento de Jesus Cristo. O que acontece? No final, eu proponho um relacionamento, na verdade, desde quando começa a palestra, aqui agora, a gente já está começando a entrar na egrégora, começa a entrar na energia de Jesus Cristo, que é a proposta do meu trabalho. No final, eu faço uma meditação acompanhado de uma oração. E você vai intencionar um problema que você está passando, intencionar uma questão que você quer, uma solução ou uma ajuda espiritual. Nosso amado Mestre Jesus, que é a energia qual que eu trabalho aqui. E aí, no final do Pai Nosso, você vai anotar a primeira coisa que vem na sua mente. A primeira coisa, o que vier na sua mente. Mesmo que você ache isso bobo, mas você anota, porque depois vai fazer sentido. O que acontece? Quem é Lucília para trazer isso? Quem é Lucília? Vamos lá. Lucília é uma pessoa que vem estudando há um bom tempo. Esse projeto já tem 3 anos. Eu já tentei desistir dele várias vezes. Tem semanas que não é fácil, tem semanas que eu não faço live, porque são semanas que estão bem complicadas. Então, se eu não estou bem, não tem por que eu estar aqui, né? Então, tem semanas que a gente realmente, que eu não estou bem. Então, por quê? Que eu já penso em desistir. Mas o que eu sinto é que a egrégora, que Jesus Cristo, ele não desiste de mim. E o que eu tenho aprendido é que Jesus está para todos. Sabe o que eu acho interessante? Tem um monte de gente que fala de Jesus Cristo, né? Até eu, claro. Estou nesse meio aí no YouTube, nas lives da vida. E o que eu acho interessante é que nenhuma fala assim, eu estou canalizando Jesus, eu canalizo Jesus. Não. Eu acho interessante isso. Porque eu percebi que Jesus está para a humanidade. Ele está em igual potência para todo mundo, sabe? Então, é só a gente disponibilizar um tempo, fazer uma conexão saudável, que a energia de Jesus está assim disponível para todo mundo. E é em cima desse aprendizado que eu tive, é que eu não tenho, eu não vou falar poder, mas eu tenho a capacidade de convidar você, e é como Jesus falou: onde um ou mais estiver em meu nome, eu estarei. Entende? Então, eu só permito que você se conecte, eu te ajudo a se conectar, porque antes de entrar a live, eu já me conecto, eu peço permissão, e aí, à medida da palestra que eu trago sempre o ensinamento de Jesus, a gente está com Jesus. Então, receber uma mensagem é simples. É simples. Então, é nessa simplicidade que eu trago, quando eu falo descomplicando Jesus Cristo para aprender a caminhar com Ele, é porque a forma que eu aprendi a caminhar com Jesus foi descomplicando. Era o que eu buscava quando eu frequentava as igrejas, era que as pessoas, que os padres descomplicassem. Entende? E não trouxesse aquele mastigadinho ali da igreja, muitas vezes muito complicado, a Bíblia muito complicada. Não, tem uma forma mais simples de seguir, sabe? E é essa forma simples que eu proponho. É simples seguir Jesus, não é difícil. Então, a minha ideia é realmente descomplicar. Então, por que não receber uma mensagem de Jesus Cristo? Parte do princípio de que eu não mereço. Como não? Se Jesus está para todos, absolutamente todos. Então nós merecemos sim.
Entende? Então, a minha proposta é que, de forma simples, a gente consiga se conectar à energia de Jesus Cristo que está disposta. Jesus o tempo todo está de mão assim, para a gente. A gente é que acha que não merece e fecha a nossa mão. Então, a minha proposta é um momento de oração de conexão para a gente fazer assim, ó, e conseguir dar a mão com Jesus Cristo. É isso que eu falo, descomplicar Jesus para aprender a caminhar com Ele, sabe? Fazer isso com Jesus. E hoje eu trago no tema, isso que eu estou falando fica para o final, porque a gente precisa de um tempo, né, para poder conseguir essa conexão. A gente precisa se alimentar primeiro, sabe? Alimentar de coisas saudáveis, alimentar de coisas que realmente nos purificam, para poder a gente conseguir, tá? Não é realmente a troncos e barrancos, não. Entende? Então, vamos começar falando sobre alegria, percorrer o trajeto que hoje eu consegui trazer para a gente, pensar, estudar, e aí a gente consegue fazer a conexão. Respirar fundo, que eu fui profunda agora. Então, vamos falar de alegria. A psicologia traz um termo muito interessante que ela chama de positivismo tóxico, tá? O que é o positivismo tóxico? O positivismo tóxico é quando eu me forço ser alegre. É quando eu me forço estar bem. É quando eu estou super mal, mas eu estou sempre rindo e eu vou lá e estou nas redes sociais postando que eu estou bem. Isso se chama positivismo tóxico. Por quê? Porque esse estado de eu mostrar que eu estou bem, ele só está escondendo o estado real, o qual eu estou passando, que muitas vezes não é 100% essa alegria a qual eu estou me dispondo a mostrar. Que muitas vezes, quando eu me mostro muito, eu sou cobrada de alguma forma daquilo. Então, eu preciso manter isso que eu estou mostrando, principalmente em redes sociais. Por que tem tanta gente em rede social que entra em depressão? Eu vejo mesmo muita atriz falando, né, desse estado onde ela é. Foi que eu vi outro dia? Acho que foi Débora Seco, se não me engano, falando numa roda, né? Foi ela, meu, ai, não sei. É tantas que falam que começam, né, lá a postar e vai crescendo. Só que daqui a pouco elas percebem que o caminho não é esse, né? Começam os haters lá, né, a massacrar, e aquilo ali só aflora um sentimento que já está lá dentro, que ela vem escondendo. Então entra realmente em depressão, né? Entra nas síndromes da vida. Acho que Tata Werneck também já passou por isso. Então, até perceber, peraí, eu preciso ser eu. Quem luta muito por isso é a Paola, né? Paola, esqueci, Paola de Oliveira, eu acho. Ela luta muito com isso, né? A naturalidade, você ser natural, né? E que as pessoas parem de julgar e de criticar por ser natural, que artista é ser humano, né? Então a gente vê muito isso. Então, percebe como o positivismo tóxico faz mal para a gente? Né? E aí eu trago a questão de que nós precisamos aprender a lidar com todas as nossas emoções, com todos os nossos sentimentos. Tem dia que a gente precisa de raiva, né? Tem semanas que o bicho está pegando, que está difícil, e a gente precisa daquele gás que a raiva dá para poder você conseguir lidar com toda aquela situação. Muitas vezes a gente precisa de tristeza. A gente precisa da tristeza para aprender a lidar com os lutos, com as perdas que a gente tem, né? Sem falar que a tristeza é um mecanismo. Ah, desculpa, gente. Da hora que tá aqui coçando, eu querendo coçar e sem conseguir. Sem querer coçar para não passar no vídeo, mas eu não aguentei. Ai, desculpa. Então, muitas vezes a gente precisa passar da tristeza, né? Para poder essa tristeza, a gente conseguir lidar melhor com o que nos falta, muitas vezes. Entende? O problema desses sentimentos ruins é quando eu me paraliso nele. O problema da tristeza é quando eu assumo ela,
Quando o meu corpo se acostuma com a tristeza, com as toxinas, né, com a química do meu corpo, porque cada sentimento, ele dispara no nosso organismo química. E essa química, muitas vezes, se torna viciante, a química. Química, se você usa muito dela, você fica viciado. É como uma medicação, né? Tem medicações que você vicia, o corpo vicia por aquela droga, né? É como uma droga. A mesma coisa são os sentimentos. Os sentimentos disparam químicas no nosso corpo e nosso corpo muitas vezes fica viciado naquelas químicas, tá? Então, quando eu fico muito tempo na tristeza, eu posso estar desenvolvendo depressão. Quando eu fico muito tempo, depressão, eu posso entrar em vícios, né? A tristeza leva você a vícios, bebida, né? Você desenvolve o alcoolismo. A tristeza leva você para experimentar uma droga, um êxtase de uma droga, e você fica viciado porque você precisa daquele êxtase, tá? Se eu fico muito tempo, por exemplo, no medo, se eu começo a ter medo de tudo, medo, 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 eu começo a desenvolver fobias, eu começo a desenvolver síndromes de ansiedade. Sabia que a ansiedade está intrinsecamente ligada ao medo? Medo do novo, medo do que eu não conheço. Tudo isso é ansiedade, tá? A raiva, uma pessoa que vive muito na raiva, ela pode desenvolver uma síndrome de Born, por exemplo. Então, é como aquele filme, o filme Divertidamente, o 1. Vou trazer o 1 primeiro. Quem comanda tudo, quem tem o controle de tudo é a alegria. Vocês perceberam? A alegria, ela toma conta de tudo, ela tem controle de tudo. Ela não quer que a menina fique triste. A Raine, esqueci o nome da menina, a Raine, a protagonista. Então, a alegria está ali, ela afasta a tristeza, não, a tristeza fica aí. Raiva não toca aqui em nada, né? E ela está ali, o tempo todo ali, controlando tudo, controlando tudo. Até que chega um ponto que a menina vai crescendo e ela precisa lidar com as frustrações. E o que é que acontece? A alegria, ela perde o controle. Quando uma criança nasce, a criança ela é 100% alegria. Preste atenção. Uma criança ela é 100% alegria. Ela chora porque ela quer alguma coisa, mas quando você dá, ela já está rindo, porque ela é alegria. À medida que ela vai crescendo, a gente vai ensinando ela a ter medo das coisas. Mas aquele medo de autossegurança, né? Por exemplo, não vai para a beira da piscina que você pode se afogar. Não vai para o fundo, não, ao mar, que é perigoso, você se afoga. Cuidado, não bota o dedo na tomada que você toma choque. Então, não, aí não que você cai. Aí a criança vai cair. Então, ela começa a desenvolver medos a partir das experiências dela. Então, os sentimentos começam a se tornar presentes na vida de uma criança à medida que ela vai crescendo. Só que, à medida que ela vai aprendendo com as experiências dela, ela também vai aprendendo com as experiências dos pais e absorvendo as crenças. Isso eu falo muito, então, quase todas as lives eu trago essa ideia de que o nosso subconsciente, ele é formado pelo que nós aprendemos na nossa infância. Então, quando a gente cresce, se lá na infância eu não aprendi a lidar com determinadas emoções, quando eu cresço, eu preciso lidar com determinadas emoções. Né? A Riley, no filme, chega um determinado momento que ela precisa lidar com a frustração que ela passou lá na perda do jogo, uma tristeza que ela teve, e quando ela está maiorzinha, ela precisa lidar com aquela tristeza. Né? Aí é quando a alegria perde o controle, e ela começa a ver a importância da tristeza. Por quê? Porque é na tristeza que a gente vive uma memória do passado, a gente resgata aquilo que a gente passou e a gente aprende a lidar com ele para poder a gente voltar para a alegria. Ou para a gente aprender a dar valor à alegria a partir de um processo que eu passei de tristeza. Então, é muito importante a gente conseguir identificar qual é o sentimento que eu estou vivendo agora. Espera aí, eu estou triste. É interessante perceber, sabe o quê? A tristeza, ela muitas vezes, ou na maioria das vezes, nos leva à reflexão. Quem não usa do positivismo tóxico, vai usar da reflexão para poder compreender por que está triste, ou compreender os processos da vida. Alguém me decepcionou, por exemplo, e aí eu estou muito triste com toda a situação. Poxa,
E aí eu começo a pensar nesse processo que me levou a esse sentimento de tristeza, né? A tristeza me traz a razão também. Espera aí, ele me traiu. Nossa, isso machucou muito, né? O que que eu tenho que fazer para que isso não aconteça, né? Por que realmente ele fez isso? Qual foi a minha contribuição para que ele fizesse isso? Onde eu falhei? Onde eu faltei? Reflexão. A alegria não. A alegria, quando você está em alegria, você está em êxtase, você quer que o mundo pare, você quer que o mundo acabe, né? Porque ali é o seu estado, ali é o seu momento. A alegria, às vezes, tem uma certa soberba, assim, né? Eu estou alegre, eu não quero que ninguém me perturbe, eu não quero nada. Quando a tristeza, ela é o mais empático. Presta atenção, né? Eu perdi meu pai, né, muito nova. Então, se eu vejo alguém que perdeu o pai, eu vou ser empática com aquela pessoa porque eu sei a dor que ela está passando, né? Então, o meu consolo para essa pessoa, o meu olhar para ela, o meu abraço, as minhas palavras, ela com certeza vai sentir a pura verdade, porque eu passei por isso. Então, eu consigo ser empática com a sua dor. A tristeza tem muito isso. Né? Eu consigo consolar o outro, porque eu já passei também por isso. Se eu não passo pela tristeza, como é que eu, né? Não. Então, a gente precisa passar por todas as emoções, por todos os sentimentos, aprender a lidar com eles, saber reconhecer, aprender a lidar, né? Para poder a gente até aprender a absorver outros sentimentos. Porque o sentimento nada mais é do que a experiência da vida, a experimentação da vida. Eu experimento a vida a partir das sensações que eu vivo, dos sentimentos que eu vivo. Tem uma passagem na Bíblia de Mateus, cadê? Mateus 21, que é quando Jesus mostra um momento de fúria. Quando Jesus chega em Jerusalém, ele está indo para o templo, né? E chega no templo, o templo está cheio de cambista lá. A galera lá está toda vendendo, negociando pombos, negociando vaca, negociando tudo que tem ali direito. E estão ali no templo, usando do espaço para isso. E Jesus chega num momento de fúria, expulsa todo mundo, chamando todo mundo de ladrão. Vocês saiam daqui, seu bando de ladrões, o que vocês estão fazendo aqui? Isso não é lugar de vocês fazerem isso. Jesus derruba dinheiro, empurra os bichos para fora, viram as mesas e bota todo mundo realmente para sair dali. Né? Então, no momento de fúria, Jesus faz isso. Então, tem momentos na vida da gente que a gente precisa dar esse rompante na vida da gente também. Sabe? Jesus queria mostrar respeito. Vocês estão desrespeitando esse lugar. Entende? É muito importante essa passagem de Jesus, essa analogia eu vou trazer agora, para a gente trazer isso para a nossa vida. Ali era um templo sagrado, um local de oração. E as pessoas estavam ali para negociar, para fazer comércio, para vender, né? Então, eu trago essa analogia para você se identificar na tua vida. Aonde você está nesse momento? Como você está nesse momento? Deu para entender? Os negociantes estavam num templo, um local sagrado de oração. É mais ou menos você. Em que estado emocional ou de sentimento, por exemplo, você está indo para o trabalho? Em que estado emocional ou de sentimento, por exemplo, você está conduzindo a tua vida? Porque nesses momentos é muito importante a verdade, a veracidade da conexão entre o que eu sinto com o que eu faço e onde eu estou. Tem um ditado que fala assim: você quer contaminar um rio, né? Vai lá na margem, lá na fonte, e joga a contaminação lá, porque todo o rio vai ser contaminado. Quem se mistura com porcos, farelo come, né? Não tem isso, essa questão da contaminação. Então, eu preciso me reconhecer em que estágio ou estado de sentimento, né, eu estou conduzindo a minha vida. Porque a partir do momento que eu me reconheço nesse estado, aí eu percebo se eu sou aquela contaminação que está soltando lá no início, na margem do rio, se eu estou comendo farelo,
Ou se ao contrário de tudo isso, não, está tudo certo, eu estou equilibrada, eu estou no meu centro. Que bom, você vive a sua verdade. Muitas vezes, né, isso aí parte muito dos princípios, né? Quais são os princípios que regem a tua vida? Muitas vezes a gente no trabalho, ou está em algum lugar, e até para agradar, para pertencer a outras pessoas, a gente é capaz de fazer certas coisas que não condiz muito com os nossos valores, né? Mas porque a gente foi pedido, mais porque a gente quer pertencer, a gente acaba fazendo, mesmo que depois isso nos custe muito. Então a gente precisa estar muito atenta, né? O que realmente eu estou fazendo? O que realmente eu estou pensando? O que realmente eu estou sentindo? Existe uma conexão que precisa ser feita e um equilíbrio. Se eu estou triste, ok, eu estou triste. Eu vou validar esse sentimento, mas eu vou buscar reconhecer como sair dele. Eu vou buscar reconhecer o que eu preciso fazer para que eu me volte para a alegria. Porque essa tristeza, ela não pode ser o meu fim. Pelo contrário, o meu fim tem que ser alegria. A minha busca tem que ser alegria. Tá dando para entender? É, deixa eu. Tá. É porque me veio a história, tá? Eu vou trazer uma historinha agora para poder a gente compreender mais essa questão da importância da gente também estar passando pelas tristezas, tá? Imagina que a vida da gente é um colar de pérolas a ser montado. Meu objetivo final é montar um colar de pérolas. Eu recebo de Deus um cordão, tá? Eu recebi de Deus um cordão e eu preciso preencher esse cordão com pérolas. Vocês sabem como a pérola ela é formada? A pérola mesmo, pérola, tão cara, né? Tão, como é que chama? Tão, me fugiu a palavra, uma joia rara, tão rara. A pérola, ela nada mais é do que um mecanismo de defesa da ostra. A pérola, ela nasce de um certo sofrimento que a ostra passa. A ostra, ela é um molusco onde ela é responsável por filtrar a água do mar, tá? E essa ostra, quando ela filtra essa água do mar, ela abre, né? Filtra a água do mar. Nesse filtro que passa por ela, ela se alimenta ali dos detritos, do que for, né? Ela se alimenta e ela fecha. Quando ela fecha, muitas vezes, fica nela preso areia, é, é, areia, ah, tá me fugindo a palavra. Areia, meu Deus, fica preso, corais, pedacinhos de corais, enfim, impurezas. Fixa nela, dentro dela, alguma impureza, tá? Então, essa impureza, quando ela fecha, ela vai irritando a pérola, ela irrita a pérola, traz desconforto. Então, a pérola, ela começa a soltar uma substância chamada macar, e essa substância ela vai proteger aquela sujeira que entrou e penetrou na ostra, tá? Então, em vez da ostra abrir novamente e expulsar a sujeira, não. A ostra pega essa sujeira, solta essa substância chamada maca, e aí essa substância ela vai envolver aquela sujeira e aquilo não vai mais incomodar a ostra. Então, ao longo de 3 anos, a ostra ela vai soltando essa substância, tá? E vai formando a pérola. A pérola demora de 2 anos e meio a 3 anos para ser formada dentro de uma ostra. Entende? Então, ela é um mecanismo de defesa da ostra. Esse macar, essa substância, ela é chamada também de madrepérola, né? Quando abre a ostra, que ela tem aquele brilho todo, né? Então, aquela madrepérola vai sendo formada até formar a pérola, né? Então, a pérola, ela nasce a partir de um sofrimento, de um desconforto. Então, é como que a gente precisasse
passar por determinados sofrimentos para dali sim vir uma pérola. O que são os sofrimentos? Nada mais é do que quando a gente visita algo que está nos incomodando. É quando a gente passa por determinadas situações na vida da gente que nos faz aflorar outros sentimentos. Muitas vezes o que a gente está passando está muito ligado a algo sofrido no passado. E aquilo vem e explode, né? É o gatilho. Na verdade, a situação que eu estou vivendo é um gatilho que aflora algo que eu sofri no passado. Então, esse sofrimento, muitas vezes, que a gente chama de. Eu até anotei para eu não esquecer, desertos da alma, né? Muitas vezes são os desertos da alma que a gente precisa passar, e que quando a gente passa deles, a gente percebe que nós aprendemos. Uau, aprendi. Agora posso passar para outra. Então, eu entro no êxtase da alegria, porque passei por esse deserto, fiz a minha ostra, a minha pérola, e vou lá e coloco no meu cordão. Entende? A pérola é quando eu consigo fechar o aprendizado. É quando eu saio daquele sofrimento com aprendizado, né? Eu saio daquilo, não diria calejada, tá? Eu diria que eu saio daquele sofrimento com uma bagagem, com um aprendizado evoluída, mais madura. E aí eu consigo a pérola para ir para o meu colar. Tem uma frase que eu gosto muito, que tem feito muito sentido para mim, que diz o seguinte: onde está a tua energia é onde está a tua atenção. Se eu estou num sofrimento ali, eu coloco a minha atenção ali. Então, a minha energia está ali. Quanto mais energia eu dou, mais aquele processo se alonga, mais aquele processo tende a ficar. Se eu foco a minha energia em outra coisa, é onde eu vou focar a minha atenção, a minha energia. O que acontece? Por exemplo, a pessoa chega, eu quero deixar de ser ansiosa. Eu quero deixar de ser ansiosa. Só que quanto mais eu penso que eu não quero ser ansiosa, mais eu estou focando na ansiedade. Mais eu estou botando energia na ansiedade. Mas aquilo tende a crescer. O pensamento tem que ser ao contrário. Peraí, deixa eu tirar a ideia aqui da ansiedade. Se eu tiro a ansiedade, o que fica para mim? Nossa, vai ficar a paz. Eu vou conquistar a alegria. Pode ser. Isso é muito pessoal de cada um, né? Eu vou conquistar a paz. Então, eu vou focar na minha paz. Eu não vou focar na alegria, eu vou focar na paz. Por quê? Porque quando eu estou na paz, fica mais fácil diagnosticar quais são os gatilhos que me traz a ansiedade. Se eu estou na ansiedade, o meu corpo está ali naquela química, eu não tenho como desfocar daquilo. Mas, se eu coloco a minha energia na paz, fica fácil diagnosticar quais são os gatilhos que me trazem a ansiedade e lidar contra eles. Entende? A mesma coisa. Deixa eu ver. Eu quero, sei lá, meu casamento tá ruim, né? Eu tô passando por um processo ruim, meu casamento tá péssimo. Eu quero a situação, mas eu não quero separar. Eu não sei como corrigir isso, eu não sei como melhorar. Na verdade, eu estou sentindo que vai acabar na separação, mas agora eu não tenho condição de separar, então, sabe? E aí eu fico naquilo, meu casamento tá ruim, meu casamento tá ruim, meu casamento tá ruim, meu casamento tá ruim. Se eu foco no meu casamento ruim, a minha energia tá toda ali. Quanto mais energia eu boto ali, mais aquilo cresce, mais aquilo rende e aquilo perdura. Entende? É como a pérola. A pérola ela é formada por camadas e mais camadas da substância macá, que a ostra vai soltando para conseguir neutralizar aquela substância que estava prejudicando ela, que estava irritando ela. A pérola, né, ela é perfeita, ela é muito linda, ela brilha, mas ela leva 3 anos para ser formada ali dentro. Entende?
Quanto mais energia eu coloco em um problema, mais ele perdura. Quantos anos você está carregando aquilo ali? Carregando aquele sofrimento? 3 anos? Sabe? Quantos anos? Então, eu preciso sair dali. Peraí, já que eu não vou separar, né? Eu não vou separar. Então, se eu tirar esse problema da minha frente, que é meu casamento que tá ruim, o que é que vem lá na frente? Aí eu preciso olhar mais para mim, eu preciso, sei lá, eu preciso aprender a me virar sozinha, eu preciso ter um curso, eu preciso de um trabalho melhor, eu preciso disso e disso. Pronto. Então eu vou focar lá na frente. Eu vou focar no que vai me trazer paz. Eu vou focar no que vai me trazer alegria. Eu vou focar no que vai me trazer satisfação. Entende? Se eu tô com um problema, então eu não foco nele. Eu vou focar no depois dele. Eu afasto ele e olho lá na frente. A energia que eu direcionar, para onde eu direcionar a minha energia, é onde vai crescer. Então é isso que eu tenho que fazer. Se eu estou numa tristeza, eu não tenho que viver a tristeza. Eu preciso focar na alegria. Não é mostrar que eu estou alegre. É buscar ferramentas que me conduza até a alegria. Então, como ser alegre nos momentos difíceis? Eu vou buscar ferramentas, eu vou afastar um pouquinho essa tristeza e vou buscar ferramentas para eu chegar ali naquela alegria. Aí entra o que a psicologia chama de psicologia positiva. A psicologia positiva, ela indica que você, pelo menos uma vez por semana, faça uma atividade que seja positiva, que te traga prazer. Tipo, você tá lá na pior deprê da tua vida, mas, poxa, um dia, assiste um filme de comédia, o que você gosta? Vai à praia, cria forças, vai ali na praia, encontra os amigos, sabe? Não é beber, não é ir pra festa, não é isso. Psicologia positiva é se doa, sabe? Tem ali uma instituição de caridade, vai lá trabalhar de graça. Trabalha de graça em algum lugar, isso vai fazer bem. Então, isso é psicologia positiva, entende? É te ajudar a focar lá na frente, nem que seja uma vez por semana, e sair daquele momento. Isso é importante, esse processo é importante fazer, entende? Eu preciso ressignificar as minhas dores, eu preciso aprender a fazer isso. Se eu não aprendo a fazer isso, entende? Eu não consigo dar saltos, eu não consigo fechar o meu colar, a minha vida, o meu colar de pérolas, eu não consigo fazer isso. Na Bíblia, tem outra passagem de Jesus Cristo, em Mateus também, Mateus 8, 23 a 27, que fala sobre a tempestade acalmada. Na tempestade acalmada é quando Jesus está no barco com os discípulos e começa uma tempestade, e essa tempestade tem ondas que jogam água para dentro do barco. E Jesus está dormindo e os discípulos desesperados. E os discípulos vai e acorda ele, mestre, mestre, nós vamos morrer, né? O que a gente faz? A gente não sabe o que fazer. E Jesus levanta, olha para eles e fala assim, homens de pouca fé. E Jesus pede o mar e o vento se acalmem e tudo se acalma. Que nutre uma espiritualidade saudável, tá? Que nutre uma espiritualidade saudável, que nutre uma conexão com Jesus Cristo, que nutre o silêncio todos os dias, por pouco tempo que seja, mas que nutre estar consigo, quem faz esse trabalho está fortalecendo a sua fé. Quem nutre um relacionamento com Jesus Cristo está fortalecendo a sua fé. Então, quando vem a tempestade, pode até cair, porque muitas vezes visitar o fundo do poço se faz necessário para poder a gente reconhecer as nossas dores e ressignificar. Mas quem tem esse relacionamento com Jesus Cristo pode se levantar até 3 dias. Eu volto à fala de Jesus Cristo lá atrás, quando ele expulsou o pessoal lá do templo, tem uma fala, uma frase que Jesus Cristo vira e fala assim: eu ergo um templo em 3 dias.
porque os ladrões, quem és tu? Os ladrões não, as pessoas, os campistas, né? Ele fala assim, quem és tu? Esse templo foi erguido em 45 anos. Quem és tu para erguer em 3 dias? Quando Jesus morre e que ressuscita, aí os apóstolos percebem esse templo que Jesus se referiu, né? 3 dias Jesus levou para ressuscitar. Então, quem nutre um relacionamento com Jesus Cristo, que nutre uma espiritualidade saudável, eu repito, espiritualidade saudável, tá? Pode cair, mas se ergue com 3 dias. Pode levar anos até, mas vai se levantar, mas vai experimentar a alegria, mas vai experimentar a paz. Pode vir a tempestade que for, vai saber ressignificar e vai saber se levantar. Porque a gente pode descer, pode cair, faz parte dos nossos aprendizados. Eu já falei, sentimentos, emoções e sofrimentos são experienciando a vida, é a forma que a gente tem de experimentar a vida. E a gente precisa disso para evoluir. Então, quando eu nutro uma conexão profunda com Jesus Cristo, com a minha espiritualidade, com o meu eu sagrado, é quando eu estou aprendendo a me conhecer, é quando eu estou aprendendo a viver a minha verdade, é quando eu consigo dizer, não, hoje eu estou triste, não, hoje eu estou com raiva, sabe? Não, hoje eu estou precisando ser cuidada. Hoje eu estou cansada de cuidar. Outro dia eu cheguei em casa e falei só, quer saber? Eu cansei de cuidar. Eu preciso ser cuidada também. Eu quero carinho, eu quero ser cuidada. E vem todo mundo em cima de mim. Mas era realmente o que eu estava sentindo, sabe? Meus filhos levaram na brincadeira, meu marido levou na brincadeira até. Mas realmente era como eu estava me sentindo. E depois eu entrei na brincadeira e passou. Pronto, passou. Eu falei o que realmente eu estava sentindo. Entende? Eu não precisei passar 3 anos com aquela areinha ali, ó, na pérola, me enchendo a paciência, porque eu já vivi isso. Eu tenho um colar de pérolas bem grandinho, sabe? Eu tenho uma experiência de cada pérola. A experiência dessa formação desse colar eu tenho, então eu posso falar isso com propriedade, como você que está me assistindo também fala com propriedade. Mas os teus sofrimentos que você passou, você conseguiu formar a pérola? Ou cada vez que você só pensar em entrar nele, já vem o sofrimento de novo e você prefere esconder? Entende? É muito importante a gente formar a pérola dos nossos sofrimentos. E assim, como encontrar alegria nos momentos difíceis? Foca lá na frente. Não foca no momento. Nutre teu espiritual. Assim fica mais fácil. Nutre tua conexão com Jesus, com Deus. Assim fica mais fácil. Foca em Jesus Cristo. Foca em Deus. Três anos, Márcia. 3 anos, Márcia, é o tempo que a ostra leva para formar uma pérola. Tenta transformar esse luto em uma pérola, minha amiga. Tenta transformar. Não é fácil. Mas busca quais são os sentimentos que está por trás de tudo isso. Deve ter muita coisa que você precisa revisitar que não seja mais só o luto. Tem aprendizados que você precisa passar. O que você precisa soltar, por exemplo? O luto fala muito de apego, sabe? Muito de apego. O que você precisa soltar que você não está soltando? Entende? Tem muita coisa envolvida. 3 anos, até pela psicologia, psicologicamente faltando, você já passou, né? Já passou do tempo do luto. Muita mágoa. A gente precisa curar essas mágoas. Precisa encontrar o caminho.
Márcia, se você tira a mágoa, o que é que fica lá na frente? Se você conseguir tirar a mágoa, o que é que fica lá na frente? Se de repente você começasse a focar lá na frente e deixasse essas mágoas de lado, sabe? Começasse a trabalhar o perdão, foca lá na frente e começa o perdão. Se perdoar primeiramente, se perdoar. Mágoa vem muito do auto perdão, você se perdoar. Entende? E comece a trabalhar esse auto perdão, pode ajudar muito, tá? Vamos fazer uma. Márcia, você tá aí. Pega lápis e caneta, vamos tentar descobrir o primeiro caminho que você precisa para transformar esse luto numa pérola. Vamos fazer uma oração, se você sentir também, tá? Se você sentir. Se não, tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir a Jesus Cristo discernimento e oração para as nossas questões? Coloca isso em questão e vamos sintonizar agora. Se você puder, onde você estiver, senta de forma relaxada. Deixa eu soltar um som. Eita, eu fiz para desligar aqui. Relaxa um pouquinho, vamos fazer uma meditação. Senta confortável, vai soltando as pernas. Se puder colocar os pés no chão, é muito importante. A não ser que o chão esteja frio, senão mantém de sandália, mas se não tiver, o contato é muito importante. Relaxa as pernas, vai relaxando os ombros, descansa as mãos sobre as pernas, nada cruzado, tudo aberto, porque quando a gente cruza, a gente fecha energia, quando a gente abre, a gente permite a energia. Relaxa a testa, os ombros, faz uma respiração profunda. Inspira, segura um pouquinho e solta. Inspira bem profundo, segura mais um pouquinho e solta. E vai soltando, soltando toda a pressão do dia. E vai respirando, respirando. Amado Mestre Senhor Jesus, eu convido, Senhor, eu solicito a tua presença no meio de nós. Eu solicito que visite a casa de cada pessoa aqui presente, independente do tempo e espaço em que está assistindo a live. E nesse momento, imagina que Jesus Cristo envia do céu uma luz dourada. Receba essa luz dourada. Essa luz, ela penetra o topo da tua cabeça e ela vai penetrar todo o teu corpo, passando por todas as tuas células, todos os teus órgãos. Imagine agora que toda a tua corrente sanguínea recebe uma luz dourada. O teu sangue agora tem um dourado circulando em todo o teu corpo. Aonde dói, concentra dessa luz nesse momento. Se for um problema físico, concentra dessa luz no problema físico. Se for emocional, concentra no teu coração. Se for psicológico, concentra na mente. E assim sucessivamente, mas essa luz, ela mantém percorrendo todo o teu corpo, purificando, limpando, te energizando. Enquanto você recebe essa energia curativa de Jesus Cristo, essa luz, conversa um pouco com Jesus. Coloca nesse momento, qual é a tua dificuldade nesse momento? Qual o teu problema nesse momento? O que você, por mais que caminhe, você não encontra uma solução? Ou se já encontrou uma solução, não consegue mudar. Onde é, Senhor, que eu preciso melhorar a minha consciência? Me ajuda a enxergar o que eu não consigo ver. Dai-me a luz ao caminho que eu preciso percorrer. Me ajuda a escutar, Senhor, melhor
os teus ensinamentos, me ajuda a abrir a minha percepção para compreender o que eu estou passando. Traz, Senhor, a mim a percepção da grandeza de estar na tua presença sempre, para que eu consiga encontrar o caminho da alegria, para que eu consiga encontrar, enfim, a paz em ti. Então, nesse momento, sim, eu te peço uma luz para tal problema. Fala esse problema para Jesus. Qual é o medo que você tem? Qual o sentimento que está muito forte, que todos os dias você passa por ele? Ódio, raiva, tristeza, frustração. Coloca a dor do luto, a dor da perda, mágoa, apego. Me dá um caminho, assim, para que eu possa sair dessa situação. Assume para Jesus que você quer sair. Isso é muito importante. Jesus sempre perguntava às pessoas, né, o que é que elas queriam. E Jesus sempre afirmava: a tua fé te curou. Então, eu preciso reafirmar para Jesus que eu quero sair disso, que eu quero mudar. Eu preciso ser verdadeira quanto aos meus sentimentos perante Jesus. Então, se é a minha fé que está fraca, perdoa, Senhor. Me ajuda a fortalecer a minha fé. É importante também perceber qual o benefício que esse sofrimento me traz. Porque eu posso ter esse benefício de outra forma que não seja pelo sofrimento. Então, Senhor, uma luz, uma mensagem. É o que nós te pedimos nesse momento. Coloca agora as mãos no coração. E agora você só vai sentir amor. Sente amor. Sente o amor de Jesus Cristo nesse momento. Essa luz está tão forte esse dourado, que não tem um mal nesse momento que está te afligindo mais. Põe a mão no teu coração e sinta o amor, sinta o calor. Eu te convido a fazer um Pai Nosso, e quando o Pai Nosso acabar, a primeira coisa que vier na sua mente você vai escrever. Seja uma figura, uma ideia, uma música, uma fala, um livro, o que for, uma foto, você vai escrever. Mas não fica pensando no que vai escrever, não, tá? Foca nas palavras agora que nós vamos proferir na oração de maior poder da humanidade, que é o Pai Nosso. Mantenha as mãos no coração e vamos falar, né, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, que assim é. Graças a Deus.
Eu faço esse tipo de exercício, é até difícil falar. Porque a energia tão forte, uma energia tão boa, que eu fico em estado de êxtase. Não é tristeza, não, é um estado de uma calmaria, um estado de paz. Eu busco fazer isso todos os dias, não buscar a mensagem em si, mas eu busco a conexão, a comunhão todos os dias, a ligação com Deus, né, com a presença divina que em mim habita. E isso é muito forte. Se você não conseguiu escrever uma mensagem agora, presta atenção nas horas que se seguem. Se alguém ligar, se alguém falar qualquer coisa, se você conseguiu, Márcia, depois me fala no privado, manhã também, que estava aí, se conseguiu alguma mensagem, tem outra pessoa também que entrou, depois me fala, nem que seja no privado. Não precisa dizer o que foi, não, só diz se recebeu ou não. Mas se não recebeu, né, quem assiste depois a live, também se puder me dizer no privado, olha, Lucília, eu recebi. Presta atenção também nos sonhos. Quando acordar, anota o sonho. Pode não fazer sentido, mas depois faz sentido. Olha, voltando ao meu estado normal. Aí já vai voltando, né? Eu já consigo falar mais. Nossa. Se você, ou ao longo do dia, se pensou em um livro, abre esse livro, enfim, essa mensagem vem. Se o desejo é de coração, é íntegro, é verdadeiro, a mensagem vem. Tá? Então, presta atenção nos dias que se seguem. Gratidão, quem ficou comigo. Gratidão, um beijo bem forte. Fica todos com nosso amado Jesus Cristo. Com Deus, nosso Pai. Tenham todos uma excelente noite, um excelente final de semana. Fica com essa luz, não perde ela. Faz dela um sol no teu coração e ilumina onde você passar, tá? Quem pegou a água, hora de beber água. Não deu tempo pegar água? Enche agora um copo com água, coloca as mãos nela, faz uma prece, abençoando você mesma a água e bebe. Você pode fazer isso também. Tudo é o poder da intenção. Beijo bem forte, hein? Fiquem todos em paz e com alegria. Deixa eu fechar primeiro o Instagram. Encerrar o YouTube. Beijo, fiquem todos em paz. Noite maravilhosa.